Qual é a lógica do Evangelho? A lógica do Evangelho é uma só, ela tem uma só finalidade: anunciar a salvação a todos os homens. Dizer a todos os homens que se arrependam dos seus pecados e se volte para Deus. Essa é a lógica do Evangelho. Só que nos dias que nós estamos vivendo, o Evangelho ele tem mudado. O Evangelho de Cristo, ele não tem sido aquilo que Jesus mandou pregar que ele fosse. O Evangelho hoje ele virou uma mistura de verdade com mentira. Ele virou uma grande mistura. Se pegam muitos textos bíblicos para poder se apoiar nesses textos, arrancando dinheiro das pessoas e passando a viver uma vida de ostentação, uma vida de luxo, de riqueza, de grandeza e de glória. Hoje nós temos muitos cantores, muitos pregadores, mas eu vou dizer uma realidade. Eu não os considero, não tiro o meu chapéu para eles, porque eles não são pregadores da verdade. Jesus, ele disse, de graça recebeste, de graça dai. Uma coisa é você ir fazer um culto de uma igreja e o pastor, por livre e espontânea vontade, te dá um dinheiro para te ajudar na gasolina do seu carro, de repente uma despesa, um hotel ou coisa parecida. E outra coisa é você cobrar um valor e dizer, eu só vou por 8.000, eu só vou por 10.000, e ainda essas pessoas têm a cara de pau de dizer que é evangelista. Evangelista do quê, hein? Eu queria saber, sinceramente, evangelista do quê? Só se for evangelista do dinheiro, porque evangelista da verdade não é mesmo. Porque a partir do momento que eu cobro para poder pregar, eu não sou um pregador de verdade. Eu não sou um verdadeiro ministro do Evangelho, porque o verdadeiro ministro do Evangelho jamais ele vai cobrar para poder pregar. Jamais ele vai cobrar para poder anunciar a palavra de Cristo. Então hoje nós temos um evangelho transtornado, um evangelho mudado. É um evangelho de um povo que não está esperando a volta de Cristo, de um povo que estão construindo grandes impérios aqui na terra, de um povo que estão construindo riquezas, palácios, mansões, carros blindados e muito luxo, vivendo uma vida de grande ostentação nas costas do povo de Deus. Sabe aquele dízimo que você dá, aquele dízimo que eles dizem que se você não dá, o devorador vai devorar tudo, sabe? É com esse dinheiro, é com aquele dinheiro daquele voto que eles fazem com você, colocando na tua cabeça que se você não der uma de 50, uma de 100, uma de 500, fazer um voto de 1.000, de 2.000, Deus não vai te abençoar. Aí passa a vender para você um monte de coisa, né? Passa a vender aquele jalequinho dos judeus, aqueles cachecol dos judeus para poder você colocar no seu pescoço e põe na tua cabeça que você precisa orar com aquilo para Deus te abençoar, né? Para Deus te abençoar. Eles põem na tua cabeça que você precisa fazer o voto da providência, o voto não sei das quantas, senão Deus não te abençoa. E para onde vai esse dinheiro? Eles dizem que é para a obra de Deus, que não é para eles, que esse dinheiro é exclusivamente para a obra de Deus, mas não é verdade. Se fosse para a obra de Deus, quando tivesse um irmão desempregado, uma irmã desempregada, esse dinheiro seria destinado a essas pessoas. Vocês entenderam? Para que serve o dízimo, pastor Júlio? O dízimo ele serve para sustento, guarde isso hoje, do sacerdote, dos levitas, das viúvas,
dos órfãos e dos estrangeiros. O dízimo serve para isso. O dízimo serve quando você ficar desempregado, o pastor da igreja, a direção da igreja te ajudar até você arrumar um emprego. O dízimo serve para sustentar as nossas irmãs viúvas, os nossos órfãos. É para isso. Só que eles dizem que o dinheiro que entra para a obra de Deus, mas não é verdade. O dinheiro que está entrando é para eles se ostentar com mansão, com carrão, com avião, com jato. Essa é a realidade. É para isso que eles estão vivendo uma vida de muita ganância, colocando na sua cabeça que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, senão você vai levar uma vida de maldição, inventando um monte de revelações falsas, envolvendo dinheiro dentro dessa revelação, dizendo que tem 4.000 pessoas que precisam dar um voto de 200, dá um voto de 100, 10.000 pessoas que precisam dar não sei quanto, e que Deus está revelando pura mentira. Por que Deus não revela para eles assim, olha, minha serva está desempregada, ajuda ela, faz uma compra e leva para ela? Por que Deus não revela essas coisas? Por que Deus não revela e diz para eles assim, ó, o dízimo e a oferta é para sustentar os órfãos, as viúvas, tá? Os estrangeiros que estão no nosso meio. É para isso. Por que Deus não revela essas coisas? Só revela que você tem que dar. Hein? O que as nossas igrejas estão se tornando? As nossas igrejas têm se tornado, infelizmente, têm se tornado uma empresa. Uma empresa. As igrejas têm se tornado uma verdadeira fábrica de dinheiro. É a realidade. Tem se tornado uma fábrica de dinheiro nos últimos dias. Por que não se prega mais contra o pecado, contra a vaidade, contra o mundanismo e contra as coisas erradas? Porque não convém. Porque se pregar contra essas coisas, muita gente vai embora da igreja, muita gente não vai devolver o dízimo, muita gente vai deixar de ajudar. Tá entendendo? Então não convém. Convém pregar só bênção. Convém pregar um reino e um império terreno. Não convém pregar um reino celestial. A nossa casa, o nosso reino não é aqui. O nosso reino está lá em cima. Se o nosso reino está lá em cima, então nós temos que pregar o nosso reinado. Nós temos que pregar que a nossa vida aqui é passageira, que a gente precisa se voltar para Deus, que a gente precisa largar o mundanismo, largar a hipocrisia para poder dar o reino que está tão perto de todos nós, que está tão perto da igreja de Cristo. Eu nunca vi tanta hipocrisia como na vida de tantos pastores como eu vejo hoje, sinceramente dizendo. Eu nunca vi tanta mentira, tanta hipocrisia como tem nos dias de hoje. Eu nunca vi. Não se prega mais a verdade, não se prega mais a realidade da ceia, não se prega mais doutrina. O povo está vivendo uma vida mundana, desgraçada e miserável. O povo está vivendo de qualquer jeito por culpa dos pastores que não ensinam a verdade para o povo. Até quando, pastores, vocês vão omitir a verdade? Até quando vocês vão continuar escondendo a realidade? Até quando você vai continuar escondendo e dizendo, hein? Até quando você vai deixar de dizer, melhor falando, que o cristão que vive uma vida mundana em conformidade com o mundo, ele não vai subir no arrebatamento da igreja, ele não vai poder triunfar no dia que a trombeta tocar. Você está entendendo? E até quando vocês vão continuar omitindo a verdade, vivendo uma vida de ganância, de luxo, de ostentação e de grandeza? Até quando, hein? Com esses carros blindados, essas mansões que vocês têm, com o dinheiro do povo de Deus. Até quando vocês vão continuar assim? Eu não quero estar na pele de vocês quando a trombeta tocar. Eu não quero, porque o galardão de vocês já estão recebendo aqui na terra. É todas essas grandezas com o dinheiro do povo de Deus que vocês estão granjeando. Amém?
Eles dizem que se você não der o dízimo, você é ladrão. Muito pelo contrário. Os maiores ladrões que tem são eles, porque eles roubam aquilo que pertence a você. Eles roubam aquilo que pertence ao órfão, que pertence à viúva, que pertence ao estrangeiro e que pertence aos nossos irmãos necessitados. São os maiores ladrões, são os maiores assaltantes, são os verdadeiros assaltantes da obra de Deus. Amém? Não caia na conversa desses papafico, viu? Não caia. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a ensinar a verdade ao povo de Deus.